Jesus. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesta casa de oração. Gostaria de agradecer aos pastores pelo convite, ao nosso pastor José, a vossa esposa, a pastora Regina, que Deus venha abençoar. Venho sobre a vista das minhas pastoras, pastora Cleide, pastora Juliana, aleluia Jesus. Quero agradecer aos varões dessa casa, alguns que eu já conheço, tenho um imenso carinho. As irmãs, que Deus venha abençoar cada uma de vocês, em nome de Jesus. Agradeço a minha família que me acompanha, minha esposa Lília, o meu filho Miguel, o meu irmão Gustavo, o meu irmão André, aleluia Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E eu tenho uma palavra do céu para cada um de vocês. Aleluias! Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Deus, Senhor, um tema muito bonito, uma campanha muito forte, aleluia Jesus, onde fala de alguns milagres a respeito do que Jesus fez nessa terra. Sem mais demoras, vamos ao livro de aleluia, João capítulo 6, no seu versículo do 1 ao 14, aleluia. Vamos pedir para a gente achar a palavra do Senhor Jesus, aleluia. Deus poderoso, Deus lindo, Deus santo, Deus de misericórdias, Deus de amor, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, aleluia. Todo mundo achou. Vamos a palavra do Senhor Jesus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, aleluia. A multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é onde de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, era a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Jesus, o que comeremos para esses comeres? Mas dizia isso para experimentar, para testar a Felipe, porque ninguém sabia o que tinha que fazer. No 7, Felipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E os discípulos André, irmão de Simão Pedro, disse: estás aqui, o rapaz tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isso que tem para tantos. E disse Jesus: mandai aceitar os homens, aleluia Jesus. E havia muita relva naquele lugar. Aceitaram-se, pois, os homens, em número quase 5.000 pessoas naquele lugar, aleluia. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças a Deus, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam todos saciados, os seus discípulos recolheram os pedaços que sobejavam, para que cada um não se perca. Recolheram, pois, encheram os 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram e o que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para fazer rei, tomou a retirar-se dele para o monte. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, rapaz. Glória a Deus, amigo de Jesus. Confesso que quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Já havia recebido outros 2 convites, mas não pude estar devido ao compromisso com a igreja e a Deus Jesus. E, irmãos, é um tema muito forte, é um tema muito profundo, onde fala da questão de multiplicação. Aleluia, Jesus. Mas eu falando com o Senhor, eu falei: Jesus, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? E o Senhor Jesus falou assim: eu não quero que você fale sobre multiplicação aqui na terra, mas é a multiplicação das coisas dos céus. Aleluia, Jesus. Que é o que vai nos conduzir para a vida eterna. Então, irmãos, diante dessa palavra, eu entendo que diz a palavra do Senhor Jesus, que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu entendo que se eu colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, tudo que eu precisar nessa terra, Ele vai suprir. Logo, eu tenho que entender que eu não tenho que colocar o meu coração nas coisas da terra.
e sim nas coisas do céu. Glória a E a Deus. palavra do Senhor é bem clara. Muito antes, mais de 400 anos de Jesus vir à terra, Deus já tinha prometido um socorro ao seu povo, ao povo de Israel, aleluia, Jesus. E pelo profeta Isaías, Deus falava que estaria levantando uma voz no meio do deserto. E essa voz, ela estaria abrindo caminho para que o Filho do Senhor de Deus viesse à terra trazer as boas novas do reino. Aleluia, Jesus. E essa voz que clamava no deserto era uma voz muito forte, muito potente, porque não tinha medo de pregar a verdade, não tinha medo de falar a respeito do reino do Senhor, não tinha medo de falar que se você não se converter aos seus maus caminhos, vai para o inferno. Aleluia, Jesus. João Batista, o homem que pregou fortemente a palavra do Senhor, era odiado por muitas pessoas por pregar a verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Depois Deus. dessa palavra, ela vai ser muito forte, muito tremendo. Essa palavra, ela tem o poder de trazer vida e tem o poder de trazer morte. Quando eu falo morte, é morte espiritual. É algo muito sério, que se você não souber manejar, você mata pessoas. E algo que é interessante que estão usando dessa palavra, aleluia, Jesus, dessa verdade, estão camuflando com mentiras apenas para massagear o ego das pessoas. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu falo num cenário mundial, cenário brasileiro. Você pode observar, você passa por uma adega e a adega está lotada. Passa para as igrejas vazias. Ninguém quer saber mais de Deus, ninguém quer saber mais da palavra, ninguém quer mais ouvir só falar sobre Jesus. E João Batista, ele veio pegando muito forte, e ainda falava na cara daqueles doutores da lei: arrependeram, raça de víboras, porque eles eram cheios de homens eloquentes, falavam bonito, falavam que seguia as leis do Senhor, mas na verdade o seu coração estava bem distante do Senhor. Aleluia, Jesus. E João Batista veio fazer o quê? Aquilo que era o propósito do Senhor, que era abrir os caminhos para que Jesus viesse e Glória a Deus. as boas novas do reino. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aleluia, Jesus. Um milagre nos fez algo muito interessante. E eu perguntei para o Senhor Jesus, mas quando eu entendo de multiplicação, eu entendo o que é prosperidade, multiplicação de bens, carro, casa, dinheiro, bem. Aí Jesus falou assim: não é isso que eu quero que você fale para a minha igreja. Aleluia, Jesus. E durante 15 dias eu estava lutando com o Senhor, e Jesus não me deixava mudar a mensagem. Você vai falar aquilo que eu coloquei no seu Glória a coração. Deus, rapaz. E eu buscando, folheando, tentando achar algum refúgio, e a mensagem não mudava. E eu falei: amém, Jesus, me cobre com teu sangue e vamos levar a tua mensagem. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. olha que interessante, percebe que sim, um dos maiores profetas, um dos maiores evangelistas, missionários, pastores que passou por esta terra foi Jesus. Um homem, olha só que interessante, um homem muito simples, um Deus que se despiu do seu corpo de glória para vir aqui na terra para trazer a mensagem dos céus para nós pecadores. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, a palavra, o verbo, ele não tinha obrigação nenhuma de vir aqui para nós nos evangelizar. Começa por aí. E você fez carne, você fez humano. E uma coisa eu falo para vocês: tudo o que você sente, Jesus sente. Por quê? Ele veio na terra, ele veio como humano. Então se você chora, ele sente. Se você sorri, ele sente. Se você tem raiva, ele sente. O Senhor conhece cada pensamento, cada intenção do coração, cada atitude. Glória a Deus, rapaz, Jesus. E percebe o que é mais interessante? Que aonde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Ele era rodeado por multidões, pessoas. E muitos milagres Jesus executou ao longo da sua pequena jornada, nos seus 3 anos, ao quando ele começou o seu ministério. E o que é mais interessante, aleluia, Jesus, é que aonde Jesus estava, existiam algumas pessoas com algumas características. Aí como assim algumas características? Algumas pessoas buscavam Jesus por aquilo que ele era, outros buscavam por aquilo que ele podia oferecer, e outros buscavam em Jesus falhas, buscavam brechas para poder o quê? Condená-lo, para poder julgá-lo em Jesus.
E isso não é diferente nos dias de hoje, no nome de Jesus. No meio das igrejas não é diferente. Existem algumas características de crentes, de pessoas que estão dentro da igreja também, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Me perdoe, irmãos, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E é muito interessante que, no nome de Jesus, um dia estávamos no mundo todo quebrado, todo arrebentado. Aí no nome de Jesus eu falo para a minha pessoa: quem me conhece aqui? Vocês conhecem o Brandon de agora, mas vocês não conhecem o que eu era antes. Eu era uma pessoa que eu conheci Jesus com 13 anos, com 16 anos eu me desviei, fui conhecer o mundo. Com meus 24, 25 anos eu conheci as drogas, aleluia Jesus, onde eu fiquei prisioneiro de Satanás por 17 anos. Isso era todo santo dia, usando droga, prostituição virtual, bebida, cigarro, fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia Jesus. Ali aquela mulher ali que está ali é uma guerreira, porque durante esses 17 anos ela suportou. Aleluia Jesus. Até um dia que eu tive um encontro com o Senhor. Só que antes de eu ter um encontro com o Senhor, eu perdi tudo. E uma das coisas que o diabo tirou de mim foi o quê? Foi o meu caráter, a minha dignidade. As pessoas olhavam para mim e só falavam: olha aquele cara que só pede dinheiro emprestado, olha aquele cara que só vive na madrugada, chapado, não sabe nem sem direção. Era Jesus. E o que é interessante é que o inimigo, eu falo uma coisa para vocês: vocês têm um inimigo. A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o seu irmão da direita, não é contra o seu irmão da esquerda. Muitas das vezes existe algo por trás, e é o inimigo. Quando você dá uma brecha, o inimigo entra. E eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês: o diabo odeia todos nós, o diabo odeia todos vocês. Aleluia Jesus. Sabe o que ele odeia? Olha só que interessante. Se a gente pegar a vida de cada um de vocês aqui, coisa minha, ninguém tem passado bonito. Todo mundo tem um passado feio, um passado horrível, horroroso. Aleluia Jesus. E olha só que interessante: Satanás, que era o ungido, tinha um passado glorioso. Tu eras que era o ungido, aleluia Jesus. Quando ele chegava, combatendo as suas asas, aleluia Jesus, o coral celestial era completo. Então ele tinha o que? Ele tinha um passado glorioso, aleluia Jesus. Mas só que pela misericórdia do Senhor Jesus, Jesus foi lá no fundo do poço, nos resgatou, deu um banho de misericórdia, limpou as nossas vestes, meu Jesus. Glória a Deus. E hoje eu falo para a sua vida, sabe por quê? Porque o seu futuro é glorioso. O seu futuro é lindo, meu Jesus. Se andarmos em obediência, se fizermos aquilo que o papai está pedindo, se fizermos aquilo que está dentro da palavra do Senhor Jesus, amigo. Eu tive um encontro com Deus. E no último estágio da opressão de Satanás é o que? É o suicídio. É onde ele queria tomar minha alma. Ele jogou minha esposa numa depressão, eu no vício das drogas, os meus filhos se afastou. E um dia eu estava numa rodovia, dirigindo um carro, trabalhava de Uber. E uma voz falava: joga esse carro no precipício que vai acabar tudo. O teu sofrimento vai acabar. E todos os dias eu me contava: eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais esse caminho. E aí foi onde eu tive um encontro com Jesus. E quando eu fui jogar o carro para a ribanceira, eu senti como se fosse uma mão puxada quando eu tinha comprado. Glória a Deus, E aí eu falei para minha esposa, glória a Deus. e ela falou para mim: vamos procurar uma igreja, vamos procurar Jesus, a gente está precisando de Jesus na nossa vida. E eu peguei o carro e comecei a rodar o Colorado procurando a igreja. E aí eu contei a congregação agora eu congrego hoje. Oi, irmão, que dia que tem culto aqui? Tal dia tem culto aqui. Amém, irmão. E a gente começou a frequentar. Aleluia, Jesus. E eu confesso que quando eu passei por aquela igreja, meus irmãos, a nossa casa estava totalmente quebrada. Eu estava desempregado, trabalhando de Uber. Eu estava, aleluia Jesus, com a caixa para quem tomar a minha casa. Já entrou em processo de ação judicial para tomar o imóvel. Aí ele entrou Paulo e já tinha dado uma ordem para arrancar o meu relógio de luz e meio pacote de arroz dentro do armário. Só que aí, quando eu dei o primeiro passo para Jesus, Jesus começou a mudar a minha história. Glória a Deus. Só que eu passei por um processo muito doloroso, um processo
que doeu na carne. E olha só que interessante, foi Jesus. Porque eu não precisei tomar nenhum remédio, nenhum medicamento. Não precisei procurar psiquiatra, não precisei procurar clínica. E olha que interessante, indo para a igreja, eu pecava hoje, amanhã estava na igreja, chorando. Aleluia, e a palavra batendo forte. Entenda uma coisa, quando a palavra te confrontar, quando a palavra doer no seu coração, é porque é algo dos céus. Quando a palavra começar a massagear o seu ego, aleluia, que você é isso, que você é aquilo, que você é bom, você é legal, cuidado, aleluia, nós não somos nada. Quem é aqui é o grandão da Galileia, quem é o centro de tudo aqui é Jesus. Se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Se hoje você está aqui dentro é porque Jesus permitiu, aleluia. Meu Deus, aleluia. E assim eu comecei um processo de libertação. E aleluia, eu comecei a ter uma tratativa diferenciada com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo, quando você abre a porta do seu coração, ele começa a trabalhar. Só que aí o Espírito Santo ele conhece o profundo oculto. Às vezes eu estava na igreja e o meu pensamento estava, meu Deus, eu preciso sair daqui, preciso ir para a biqueira para pegar droga. O culto terminava, deixava para casa, corria para a biqueira. Ah, meu Deus. Aleluia. E o Espírito Santo falou, tá bom. E teve uma vez que eu estava descendo com a bicicleta, R$50 no bolso. E o Espírito Santo falou, claramente ao meu coração. Ele é a palavra, o preço da traição. E aí o Espírito Santo falou, você vai me trocar por 5 quilos de cocaína. E eu falei, pô, porque eu não consigo. Aleluia. E aí o Espírito Santo começou a incomodar. Aleluia. E começou a tratar no meu coração. Aleluia. E eu lutando contra a carne. Eu entendo um processo muito difícil de libertação. E que Deus deu uma ordem para minha esposa, deixa ele passar sozinho. Não vai ajudar, não faça nada, deixa ele passar sozinho. E ela é testemunha. Era nas madrugadas, porque a noite é onde o cão mais atenta, porque as trevas. E aí ele vem com força. Para tentar de dia não. Eu não fazia nada de dia, era só noite. Porque onde está a treva e oprime. E aí ela deixou passar. Era febre, dor de barriga, tremedeira, sabe, nervoso. Por quê? Porque eu queria fazer aquilo que vai ser agradar aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Até porque teve um dia que eu caí no erro de novo. E eu falei, eu não vou mais para a igreja. Para mim não dá. Eu não sou para esse tipo de povo não. E aí Deus levantou aquele jovem ali, ó, de cinza. E ele falou, pai, posso te falar uma coisa? Ele pode. Não desiste de Jesus não. Pai, quando a gente peca, aí é que a gente tem que ir para o lado do Senhor. Porque quando a gente peca, o que a gente faz? Automaticamente se afasta do Senhor. Porque ele não tem como, a gente se envergonha do ato que a gente fez. E ali que Deus me levou arrastado para a igreja. Eu não queria ir. E eu falei para o Senhor, eu falei, Jesus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Só que quando eu comecei na minha jornada do Evangelho, quando eu entrei para Cristo, eu estava com um pé na igreja e outro pé no mundo. Um pé na igreja e outro pé no mundo. Aleluia. Queria Cristo, mas não queria largar as coisas erradas que eu fazia. E hoje em dia isso é muito grave, isso está acontecendo muito nas igrejas. Aleluia, Jesus. Isso é muito sério. E ali, irmãos, por esse processo de libertação, aleluia, Jesus, estava eu uma vez no centro de Suzano, acabado de receber o pagamento, dinheiro no bolso, e o menino começou. Hoje é dia. Aí já pus colocar na mente, jogar certo. Faz isso, faz aquilo, faz isso. E eu falei, meu Deus. E aí eu parei no poste, postei assim, comecei a chorar. Estou numa terça-feira. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida, porque senão eu não vou suportar. E naquele mesmo dia, o Senhor não ouviu minha oração. E eu fui na consagração lutando contra a minha carne. E naquela mesma noite, começamos a orar. Começamos a interceder um pelo outro. E o Espírito Santo do Senhor, pela sua misericórdia, pousou sobre minha vida. Glória a Deus! Foi tanto poder, aleluia, que eu não aguentei, que eu caí de joelhos. E depois daquele dia minha vida mudou. E minha vida está mudando.
porque eu passo perto de um cigarro, eu passo perto de pessoas que usam droga, praticadas perto de pequenas, e eu não sinto vontade mais de nada. A minha alma, ela anseia pela palavra, a minha alma, ela anseia por Jesus. Glória a Deus! E no diante disso, eu falo, meus irmãos, para vocês, irmãos, na mesma situação que eu estou, que eu estive, tem muitas pessoas que estão gritando, que estão clamando, que estão gritando por socorro, que não conseguem ajuda. A multiplicação que o Senhor quer não é a multiplicação dos pães, é a multiplicação do pão da vida. É a multiplicação daquele pão que pode transformar a nossa vida. A multiplicação do pão que pode libertar. Aleluia, Jesus. E tem pessoas nessa cidade, nesse país, no nosso trabalho, no nosso vizinho, a nossa vizinha, que eles estão precisando o quê? Dessa multiplicação do pão. E uma vez eu estava dentro de um transporte e fiz uma pergunta para Deus: Senhor, eu estou te agradando? E o Senhor falou dessa forma comigo, aleluia, Jesus. Tenho eu dado muito para o meu povo, mas o meu povo não está me retribuindo como eu mereço. Olha só que interessante, os 10 cegos. Jesus tem misericórdia de nós, eram 10. Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para Jesus, obrigado. E é um detalhe, estrangeiro. Ele era um samaritano. Não era nem do povo judeu. Ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus. O que me está em seu coração, igreja, é que se você pegar muitas casas de oração, existe um povo com essas características que eu falei. Pessoas que só vêm para a igreja para receber. Pessoas que só vêm para a igreja enquanto Jesus está beneficiando de alguma forma. Pessoas que só vêm para a igreja enquanto Jesus dá algo. Carro, casa, chave, dinheiro, tudo bom. Aí Jesus é bom. Mas quando Jesus pega e faz um milagre na vida da pessoa, o que as pessoas fazem? Vira as costas. Estão tratando Deus como se fosse o quê? Um empregado. Ai, Deus, me dá isso. Olha que interessante. Só pede. São muitos pedidores. Deus, me dá isso. Me dá, me dá, me dá, me dá. Mas o que a gente está dando em troca para Jesus? O que a gente está fazendo em troca para retribuir o que o Senhor tem feito na nossa vida? Aí é que pega muito crente. Aleluia, Jesus. Trabalhar no reino, fazer a verdadeira multiplicação, igreja, é o seguinte: é você colocar a mão no arado, é você colocar a mão na obra. A seara, ela é grande, mas poucos são o quê? Os ceifeiros. Poucos são as pessoas que querem colocar a mão no arado. São poucas as pessoas que querem dar cara para bater. Por amor ao Evangelho. Chegar, pegar tudo bonitinho, tudo montadinho, tudo perfeito, é bacana. Mas e para a gente colocar a mão no arado? E na hora que o pastor fala, hoje vai ter tal coisa na igreja, vou precisar do povo. Cadê o povo? Irmãs, vai fazer um culto de irmãs, algo assim. Ah, mas pastor, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei dessa cor, eu não gostei desse jeito. Aleluia! Olha que interessante. Entendam? Essa casa de oração, quem manda aqui é Jesus. Aleluia! Os pastores, eles estão debaixo do Senhor. O que o pastor falar para vocês é ordem. Aleluia, Jesus. Todos irmãos, eu falo para vocês, uma coisa que está faltando em muitas igrejas: obediência aos nossos pastores. Escuta o que o pastor, mulheres, vocês têm uma pastora, vocês têm uma líder de irmãs, homens, vocês têm um pastor, vocês têm um líder de irmãos. Então vocês façam aquilo, porque eles não estão fazendo de qualquer jeito, eles estão fazendo o quê? Na direção de Deus. É Deus que conduz. Porque quem manda aqui, eu já falei, é Jesus. Ah, mas o pastor quer desse jeito, a pastora quer desse jeito. Não é o pastor que quer desse jeito, é porque o Senhor quer que seja desse jeito. É porque Jesus quer que seja desse jeito, aleluia, Jesus. Essas são as pessoas que vão, porque para ficar criticando, falando, murmurando. E Deus não quer isso na casa dele. Aleluia, Deus quer santidade, quer compromisso, quer pessoas de compromisso na sua casa, o quê? Para multiplicar a respeito do reino do Senhor. Aleluia, Jesus. E olha que interessante, veja o Senhor Jesus. Pastor, tem que olhar aqui.
Amém, Jesus. Vai pegar esse microfone. Deus deu algo para todos nós aqui nessa casa. Olha só, talentos. Aleluia. Na palavra do Senhor diz assim: para um ele deu 5, e esse fez mais 5. Para outro ele deu 2, e transformou mais 2. Para outro ele deu 1, e esse que ele tinha, ele entregou. Aleluia. E quando o seu Senhor veio, o que tinha 5, ele multiplicou por 10. O que tinha 2, multiplicou por 4. O que tinha 1, enterrou. E aqui o seu Senhor se entristeceu. Aleluia, Jesus. E aí eu pergunto para a igreja do Senhor: não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para afrontar ninguém, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, que é a verdade. Por mais que doa, mas é necessário ouvir, porque é a verdade. Eu procuro que você fique chateado comigo com uma mensagem dura, do que eu ficar maciando seu ego aqui e você ir para o inferno. Aleluia, Jesus. E olha só que interessante: todos isso aqui tem talento. E a pergunta do Senhor diz o seguinte: o que tem feito com o talento que eu coloquei nas suas mãos? O que você tem feito para fazer a verdadeira multiplicação? A multiplicação dos frutos para o céu. O que você tem feito? Será que a ferramenta que o Senhor colocou na sua mão, você está usando de uma forma correta, ou você está usando para benefício próprio? Ou está usando para o quê? Para massagear o seu ego? Eu sou, eu faço, eu aconteço. O único papo está aqui tem que virar dentro das igrejas é Jesus. O único grandão que tem que ser agora exaltado é Jesus. Glória a Deus. O único que tem o digno de toda a honra da glória é Jesus. Eu falo a nível Brasil, olha só que interessante, algo muito perigoso que está acontecendo e o povo não está vendo: idolatria. É muito bonito Deus usar uma pessoa. É muito bacana, muito lindo uma pessoa, uma mulher louvar bonito. Mas eu vejo em alguns shows evangélicos, em algumas pregações evangélicas, que lá as pessoas, o cantor entra, é aquele alvoroço. Eu olhei assim para Jesus, tem coisa errada ali. Ah, não, que eu vou atrás daquele pregador, que aquele pregador é isso, que aquele pregador aquilo. Ele não é nada. Ela não é nada. É Jesus que é. É Jesus que é. E as pessoas estão caindo nesse eu. Sim, olha, mas olha só que interessante. Às vezes assim perceber. Mas eu vou falar uma coisa: não quer se deixar ser enganado? Palavra. É palavra. Porque aqui é isso daqui, ó, é o manual de sobrevivência do crente. É isso daqui que mantém a gente de pé. Aleluia, Jesus. Só que tem pessoas que estão se perdendo no meio do caminho. Aonde é que está o seu tesouro? O seu tesouro está onde? Está no carro? Está na casa? Aleluia. Está na vida boa? Está na vida mansa? Tem pessoas, aleluia, Jesus, que está com um barco como se fosse um barco a velas, a deriva. Ah, está de boa, está tranquilo, está sossegado. Deixa a vida levar. E não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a casa, não quer colocar a mão na arma. Aleluia, Jesus. Olha só que interessante. Não quer pegar, não quer louvar, fica escolhendo as coisas. Aleluia, Jesus. É, igreja. Isso acontece quando eu falo isso. É geral. Aleluia. Ah, mas hoje vai estar o pregador. Ah, hoje vai estar aquela irmãzinha lá. Mas olha só que interessante. Toma cuidado. Tome cuidado. Porque uma hora eu falo com toda a propriedade. Aleluia, Jesus. Isso daqui, ó, é a boca do próprio Deus falando. Pode ser essa criança aqui, pode ser aquela criança ali falando. Se ela liberar uma palavra, Jesus te ama, é Deus falando. Se ela liberar uma palavra, Deus é bom, é o Senhor falando. E olha só que interessante, tem muitas pessoas que têm rejeitado quem sobe em cima desse altar. Cuidado, isso é perigoso. Porque se a pessoa sobe nesse altar aqui, ó, é porque Deus está permitindo. É porque o Senhor permite. E essa palavra aqui não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Eu tenho pessoas, aleluia, Jesus, que têm criticado as pessoas quando vêm trazer a mensagem. Tem criticado pessoas quando vêm trazer a palavra aqui nesse altar. Toma cuidado, porque Jesus vai te pegar. E ele pega, viu? Aleluia, Jesus. Porque isso aqui é muito sério.
Essa palavra aqui, ela não tem limite de idade. Ela é tanto para uma criança quanto para um idoso, um velho ancião. E pessoas têm rejeitado essa palavra, achando que não é Deus que está falando. Mas é a palavra do Senhor. A palavra é do próprio Deus. Nem só de pão e água viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Comigo nada. Então, irmão, nós temos que nos posicionar na presença do Senhor. Temos que nos colocar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer. O que queres que eu te faça, Senhor Jesus? Aleluia, Senhor, no Senhor Jesus. Senhor, onde eu estou errando? No que eu preciso melhorar, Senhor Jesus? Senhor, o que eu tenho que fazer para ajudar na sua obra? Para ajudar a multiplicar o número de membros da igreja? Porque as pessoas olham para o pastor e para a pastora e acham que a função é do pastor e da pastora. Mas não. Nós, Jesus Cristo é a cabeça. Nós somos a noiva. Então o governo não é só do pastor e da pastora, é dos varões, é das varoas. Aleluia, Jesus. Nós temos que nos juntar, não dividir. Se juntar, por quê? Para aumentar o número de membros da casa, para verdadeiramente fazer o quê? A verdadeira multiplicação. Porque quando a gente está aqui com os nossos talentos enterrados, quando a gente está aqui com medo de fazer aquilo que Deus está mandando, e tem pessoas, me perdoam, o Senhor não gosta de crente covarde. O Senhor não gosta de crente que tem medo. Se Deus mandar você falar, você vai entender aquilo que Deus mandou. Se Deus não vai, fala aquilo que Deus está mandando. Somente o que Deus está mandando, nada mais. Mas tem pessoas que se acovardam na presença do Senhor. Tem pessoas que quando Deus manda entregar algo, fica com medo. Ah, não, Deus, vai achar que é da minha carne. Não tem problema, quem te garante é Deus. Se Deus está mandando você fazer isso, não é fácil. Se Deus fala assim, vai orar para aquela irmã ali, levanta no seu canto e vai orar para aquela irmã ali. Vai orar para aquele varão ali, vai ali dar um abraço no varão, olha pelo varão. Não fica guardando para você, porque depois você paga o preço. Aleluia, Jesus. E aí depois as coisas começam a acontecer na sua vida, e a gente fala: meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Mas entenda, porque não está acontecendo aquilo que o Senhor está mandando. Às vezes aquela pessoa precisa ouvir algo de Deus. Ela veio da igreja toda quebrada, toda arrebentada, para ouvir algo da parte do Senhor. E aí você guarda para você e aquela pessoa sai vazia e entra vazia. Toma cuidado com isso. Porque se o Senhor deu uma ordem, vai e faça. O Senhor não gosta de pessoas covardes dentro da sua casa. Aleluia, Jesus. Vocês, mulheres, vocês são varoas valorosas na casa do Senhor. Varões valorosos na casa do Senhor. Está na hora da gente mudar isso, irmãos. E eu falei isso, eu não estou falando dessa casa aqui não. Quando eu falo da casa de oração, eu falo geral. É geral o que está acontecendo. É geral. Tá? Estão transformando os cultos, pode ver pela internet aí, num verdadeiro espetáculo. É um circo. E é onde fica Jesus aí? E cadê a multiplicação do pão da vida? Cadê a multiplicação? Olha que interessante, você olha para muitos pastores, está escancarado na internet. A multiplicação está aqui, ó, no bolso. Aqui está a multiplicação deles. Às vezes o irmão não tem nem o que comer em casa, mas está lá aqui, ó, como dizem. E o louco vestido de ovelha está só pegando, ó. Carro de luxo, casa cara, comendo do banho do melhor, e a ovelha às vezes não tem nem o que comer. Mas tem que ter cuidado. Igreja, está acontecendo isso. E a gente tem que acordar. E o jeito para se enganar é aqui, ó. E outra coisa, igreja, eu vou falar para vocês. Se eu coloco no meu coração. Todos vocês aqui têm autoridade dentro da sua casa. Todos vocês têm algo sobrenatural que aplica sobre as nossas vidas. Jesus, ele disse uma coisa: eu vou preparar os lugares, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, rapaz. E tem crente que só fica dessa maneira: ah, Jesus, essa prova está doendo. Ah, Jesus, eu não suporto mais esse homem. Ah, eu não suporto mais essa mulher. Ah, esse filho que não me obedece, que me respeita. E o Satanás só lá no risado. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Mas entenda,
Está na hora de se posicionar, crente. Aleluia. Está na hora de botar esse capeta para correr, aleluia, Jesus. Está na hora de botar esse demônio para correr na sua casa, na sua vida, na sua família. E vocês, aleluia, Jesus, vocês têm autoridade na sua casa. Vocês não têm que temer não, Satanás não. E se tem uma coisa que o cão não suporta, aleluia, Jesus, é quando você pega, aleluia, Jesus, e você começa a colocar isso aqui em prática, ó. Quando você coloca o seu joelho, aleluia, Jesus, em oração, o céu se movimenta a seu favor. Jesus, ele começa a olhar você diferente. Mas muitas das vezes Deus permite que aconteça, aleluia, Jesus, para a gente começar a sair do comodismo, para a gente sair, aleluia, do conforto. Porque tem crente, aleluia, Jesus, é verdade, meu Pai, me perdoa, Jesus, mas é verdade. Tem crente que só fica, olha por mim, intercede por mim na minha casa lá. Oh, meu Deus. Joelho, para de explorar o trigo, joelho. Para de explorar o trigo, joelho. Se levanta, se movimenta, crente. Mas olha que interessante. A arma do crente teria que ser essa. Mas olha a arma do crente hoje em dia. Celular. O cão está fazendo a bagunça aqui na casa, está aqui, ó. O cão está mexendo na casa, está aqui, ó. Celular. Os olhos é a câmera da alma. Com o que você está alimentando o seu corpo? Você está alimentando com a palavra? Ou você está alimentando com a internet? Com coisas que não tem nada a ver? Com coisas simples. Aí chega de noite no culto, quer sentir a presença. Chega no culto, não quer ser contemplado, não quero pular, quero ajudar, quero falar uma história. E aí o que acontece? Entra no modo automático, entra vazio e sai vazio. Entra, senta, ouve, vai embora. Entra, senta, ouve e vai embora. Por quê? Porque está colocando o quê? Está colocando Deus em segundo plano. Não está dando valor à palavra do Senhor. E aí, como é que você quer que Deus ele faz a multiplicação na sua vida? Como é que você vai fazer a multiplicação do pão lá fora para quem está necessitado? Porque lá fora, olha só que interessante, lá fora, se você não for estruturado espiritualmente, com conhecimento da palavra, está cheio de pastores desviados, está cheio de missionários desviados, cheio de evangelistas desviados. E o diabo ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Jesus estava no deserto. O que ele fez com Jesus? Estava lá, vulnerável, fraco, 40 dias, 40 noites sem comer. Ah, Senhor, pega essas pedras, transforma em pão. Dentro da palavra, trouxe da palavra. E o Senhor dá uma palavra para ele, dá outra palavra para ele. Nem só que como viverá outra, mas se toda a palavra, você dá a mão de Deus. A palavra do Senhor. Olha Jesus. E quando você for lá fora evangelizar com uma pessoa que está nas drogas, ou uma mulher que está na vida errada, como é que você vai ter palavra? Como é que você vai ter argumento para convencer aquela alma? Quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Mas quem tem a função de levar a palavra é vocês, somos nós. Que a partir do momento que nós recebemos o chamado do Senhor, vinde aí todos aqueles que estão cansados e oprimidos, então o Senhor fez um convite, nós viemos. Ele nos limpou. E agora, quando Deus faz todo o trabalho dentro de nós, o que a gente tem que fazer? Você, todos nós. Vocês não são mais ovelhas perdidas. Vocês são o quê? Embaixadores do Evangelho. O que o embaixador faz? O embaixador, ele carrega o quê? O embaixador do país. Ele carrega aquele país, ele carrega o quê? O nome daquele país. E como é que a gente quer carregar a respeito do Evangelho? Como é que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, mas será? Ela faz isso, ele faz aquilo. Será que é de Deus mesmo? O crente, ele tem que dar bom testemunho. O crente, ele tem que ser espelho para as pessoas que estão perdidas aí fora. Como é que eu vou evangelizar uma pessoa sendo que as minhas atitudes não estão de acordo com aquilo que o Senhor quer? Como é que eu vou fazer a multiplicação dos pães, aleluia, Jesus, sendo que eu estou na vida desconcentrada perante ao Senhor? O Evangelho, igreja, é algo muito sério, é algo muito forte, e não pode ficar brincando com essa palavra. Aleluia, Jesus. E nós temos que o dever moral de espalhar as boas obras do reino para quem quer que seja. Mas para a gente fazer isso, irmão, nós temos que nos posicionar. Temos que deixar de ser crente, com todo respeito, igreja.
deixar de ser crente preguiçoso. O tema da campanha de hoje, essa igreja está aqui, amarrotada de gente. É um tema forte, sabe? Mas as pessoas só querem saber de ouvir bênção. É errado ser rico, ser próspero? Não. É lindo, ser bacana, é gostoso ser rico. Mas o problema das pessoas é que eles não querem mais compromisso com as coisas de Deus. Só quer ouvir, só quer pagar o Senhor quando é alguém conhecido, é um pregador conhecido, aí a igreja enche. Mas quando é qualquer pessoa, não é assim, igreja. Tem que ter compromisso com as coisas do Senhor. Tem que ter compromisso, tem que ter zelo. Glória a Deus, como é que eu vou espalhar? Como é que eu vou dar exemplo? Como é que eu vou dar meu testemunho? Como é que eu vou querer falar de Jesus para as pessoas se eu não estou com a mão lavada? Eu não estou tendo compromisso com as coisas do Senhor? Isso é muito grave. E a igreja que está acontecendo. E aí o que acontece? Jesus está ficando em segundo plano. Estão deixando Deus de lado. Aí quando as coisas apertam, quando precisa, aí vem correndo atrás de Jesus. Ah, Senhor, me socorre. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor. E Ele é tão misericórdia, tão bondoso que Ele vai ajuda. Está na hora de a gente se movimentar a favor do reino, de fazer a verdadeira multiplicação. Mas não é multiplicação material, é multiplicação espiritual. Multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão. Se Deus entregou para você o ministério do louvor, coloque em prática. Se Deus colocou na sua mão para a pregação, coloque em prática. Se Deus colocou para você o ministério da intercessão, coloque em prática. Porque isso é importante. Se todo mundo fizer um pouquinho, o reino prospera, as coisas do Senhor prosperam. Reino dividido não prospera. Então, fique com essas palavras, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não estou aqui para fazer apontamentos, mas para a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a verdadeira multiplicação não é os pães. O verdadeiro milagre da multiplicação era o que estava por trás da multiplicação dos pães. Que era o quê? Acerca do reino de Deus. A multiplicação do pão foi apenas um detalhe. Mas o verdadeiro objetivo da multiplicação que era a mensagem. Era o Evangelho. Embora existiam pessoas com algumas características, mas o verdadeiro sentido da multiplicação era espalhar a respeito da salvação. E uma coisa que é interessante, Jesus foi o maior profeta que já pregou a respeito do inferno. Foi o maior profeta que já pregou a respeito dos céus. E ele fala, e ele diz bem claro: o meu pai é o lavrador da terra, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Bons ramos produz bons frutos, maus ramos ele corta e lança no fogo do inferno. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? O quão é sério esse evangelho? O quão é sério o que está aqui nessa palavra? Porque vai passar os céus e vai passar a terra, mas o que está escrito aqui nesse livro não vai passar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês sejam muito sinceros e responder para mim. Se Jesus voltar agora, quem está preparado? Levanta a mão. Quem está preparado para subir ao céu? Se Jesus voltar agora. É interessante essa pergunta. Eu estou fazendo propositalmente essa pergunta. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Como você fala isso? O preço está pago. Começa por aí. Jesus já pagou o preço. 2. Se Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo, tem uma condenação lá. Começa por aí. E outra coisa, Deus, Ele não trabalha na dúvida. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, temos que ter esse entendimento. Nós já somos, o preço já foi pago. Deus não trabalha nem certeza, Deus é um Deus de certeza. Então, se eu estou fazendo as coisas corretas perante os olhos do Senhor, eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, amanhã eu estou na glória. Amém, irmãos? Outra coisa, para a gente encerrar. Quando você ora ao Senhor, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa os meus maus pensamentos.
que você quer o perdão de Deus, sendo que muitas vezes você não consegue liberar o perdão? Verdade. Fica difícil. Como é que você quer que Deus te perdoe os seus pecados e você não consegue perdoar um deslize que o irmão teve? Ou algo que o irmão te falou que te chateou? Tome cuidado com isso. Isso é muito sério para a igreja. Quer o perdão de Deus? Aprende a perdoar. Quer ter parte da mesa com Cristo? Larga essas mágoas. Joga fora isso. Joga. Aleluia. Porque muitas pessoas lá no inferno por causa do coração orgulhoso, que não conseguem perdoar, que não conseguem liberar o perdão. Isso leva muita gente no inferno. Vai na palavra. Nós temos que tentar. Nós nunca, entenda uma coisa, nós nunca vamos ser perfeitos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós temos que tentar ser o mais santo possível, o mais correto possível, o mais justo possível. E outra coisa, para a gente encerrar, não deixe desfazer a verdadeira multiplicação. A verdadeira multiplicação aqui nessa terra é espalhar o Evangelho. Aleluia. Jesus não prometeu riqueza. Vou para a casa do meu pai preparar lugar. A verdadeira, o seu tesouro está lá em cima. O seu tesouro não está aqui. Cuidar onde está o seu coração. Amém, irmãos? Fique com essas palavras, tá? Não estou aqui para voltar, como já falei 2 vezes. É dói falar, é dolorido, mas é a palavra do Senhor. Aleluia. Seria muito ruim, seria antiético da minha parte ruim eu não trazer a verdade. Amém? E essa palavra, antes de contar para a igreja, essa palavra está 15 dias contando na minha vida. Eu estou 15 dias só tomando a palavra, uma atrás da outra. E eu falei, Senhor, eu vou levar uma mensagem para o Senhor. Amém, irmãos? Digo as palavras, aquilo que eu não pude transmitir para a igreja, que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, possa falar aos nossos corações. Amém? E palavras para Jesus.